Fala galera, o canal do Borinho Anime, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Essa vez aqui, de novo, com Lord of the Mysteries. No último episódio, a gente falou sobre coisas que tem na novel e que foram cortadas no anime de Lord of the Mysteries. E agora, nesse segundo vídeo, a gente fará uma abordagem idêntica, só que com outros assuntos. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, comentar, compartilhar para os amigos e simbora pro vídeo. Como eu havia falado no episódio passado, pessoal, a série ela teve que ter um, entre aspas, time skip. Ela teve que correr muito mais rápido do que deveria correr. Isso porque foram 14 episódios, se contarmos o episódio especial, em mais ou menos 213 capítulos, coisa que tirou muitos detalhes da história. E um deles, como abordei no vídeo passado, é sobre a vida do Klein, de como ele era antes da transmigração e como ele ficou logo depois. Outro assunto também são os falcões noturnos, porque para nós nos é apresentado direto que o Klein se torna um falcão noturno direto. Porém na série não é assim. Porém na novel não é assim. Na novel ele recebe a visita do Dan Smith. Eles, ao invés de levar a Daily pra cobrar, entre aspas, o Klein e fazer que a Daily investiga as memórias do Klein na casa do Klein, ele pede pro Klein embarcar numa carruagem e eles vão até a residência do Welch. E lá na residência do Welch, que a Daily ela olha dentro da mente do Klein, e lá ele recebe o convite para ir para a companhia de segurança Espinho Negro. Ele recebe o convite, recebe onde o endereço, vai até a rua Zolteland, número 34. E lá ele começa a conversar com o Dan Smith. E ele falou: olha, você vai ter que vai ter que ganhar pontos meritórios para a igreja te aceitar como Beyonder, ou seja, de cumprir tarefas. Então ele começou recebendo um salário de policial, entre aspas, de um segurança da companhia de segurança Pio Negro. E ali o Klein começou a exercer seus trabalhos. Ele foi escalado no começo para um treinamento e posteriormente para sondar os redores da casa do Elch e ver se lembrava de uma coisa. Então aí o Klein se lembra mais ou menos de onde poderia estar o lugar na família Antígonos, e ele faz uma contribuição em outros casos, e depois ali de uns 15 capítulos nisso, ele é convidado a se tornar um Falcão Noturno e se torna um Falcão Noturno. Depois que ele se torna ele pergunta por que a companhia de segurança Pio Negro é uma companhia de segurança e não é um boteco de esquina. Isso é porque o Dan falou que enquanto eles não estivessem trabalhando com assuntos Beyonder, que é uma coisa bastante comum, porque não existe muita atividade de Beyonder em Tingen, pelo menos não até a chegada do Klein, eles faziam um bico, fazendo missões particulares, investigações particulares, como é um exemplo que vai acontecer no futuro, para ir atrás de quem estava com o caderno da família Antígonos, que chegou à conclusão que era o Ray Bieber. No meio dessa trama foi por causa de uma missão particular, porque um cara perdeu o filho, e esse filho perdido, ele estava num lugar, como mostrado no segundo episódio da série, para quem lembra. Nesse lugar, ele sabia que do lado desse lugar onde o filho estava, era onde é que estava o caderno da família Antígonos, que posteriormente o Klein achou no episódio 2 ou 3 ali. No 2 ele e o Leonard foram combater esse monstro e recuperar a criança, e no episódio 3 ele pega o livro de volta.
Outra coisa também é sobre o mito da criação do mundo, que não foi muito bem falado no anime, então eu vou ler para vocês assim como está na novel. O Criador despertou do caos e quebrou a escuridão, criando o primeiro raio de luz, e ele então se fundiu completamente do universo e compôs toda a existência. Seu corpo tornou-se a terra e as estrelas. Um de seus olhos se tornou o sol, enquanto outro se tornou a lua, carmesim. Parte de seu sangue correu para os mares e rios, alimentando e nutrindo vidas. Seus pulmões se transformaram nos elfos, seu coração em gigantes, seu fígado nos Treants, seu cérebro nos dragões, seus rins em serpentes emplumadas, seus cabelos em fênix, suas orelhas em lobos demoníacos, sua boca e dentes em mutantes, seus fluidos corporais restantes formaram monstros marinhos, cuja essência era a naga. Seu estômago, intestinos delgado e grosso e as partes malignas do seu corpo se transformaram em demônios, espíritos malignos e vários tipos de existências maléficas desconhecidas. Seu espírito se tornou o eterno sol ardente, o senhor das tempestades e o deus do conhecimento e da sabedoria. Também é nos falado nesse momento que essa foi a primeira época, a época do caos, que foi basicamente ele usou seu corpo para se fundir, segundo, é claro, a mitologia de Lord of Mysteries, porque pode não ser o que vai acontecer, o que realmente aconteceu, mas segundo o que eles escrevem, é que ele se tornou parte do universo. E até ele completar essa fusão, deu seu nome de primeira época, época do caos. Logo em seguida, a sabedoria dele deu origem à humanidade. E a gente fica sabendo que a deusa da noite eterna acordou apenas na segunda época, não na primeira. Quando terminou a primeira, aí ela acordou. E aí ela passou a segunda época inteira na terceira época, que foi conhecida como a época do cataclismo, que a gente vai compreender isso mais pra frente no anime e em outros vídeos, se vocês quiserem que eu explique. Ela se torna uma das defensoras da humanidade no fim da terceira época, enquanto e depois de ocorrer o cataclismo, junto com junto com algumas outras divindades, como o Senhor das Tempestades e o Eterno Sol Ardente. E a gente fica sabendo que na quarta época, que é uma época anterior a que está tendo no anime, que está tendo se passando o anime, o deus do artesanato ou do vapor da maquinaria só acordou nela. Então, basicamente, a deusa Noite Eterna surgiu na segunda época, o vapor de maquinaria na quarta e o resto tudo estava na primeira. Isso faz o Klein levantar uma grande pergunta ao Dan, perguntando se por que da deusa ela ter acordado depois. Isso não tornaria ela mais fraca e menos importante do que os outros deuses? Afinal, ela só acordou depois e não necessariamente uma parte do Criador. Porém, ele explica que a deusa Noite Eterna, a Dama do Carmesim, significa lua. E a lua estava presente lá no começo, lá junto com o Criador, que formou um dos seus olhos, que era formado de um de seus olhos. Então, o Klein fica com essa pergunta entalada na garganta, quando o Dan respondeu, de que o porquê da deusa continuar sendo importante, ou até mesmo mais importante que os outros deuses. E depois disso, continuando a história, a quarta época se dá quando ocorre a morte do Imperador Roseli, lá no Palácio do Bordo Branco. Depois da morte do Roseli, encerra-se a quarta época e começa a quinta época, que é a época atual, mais ou menos uns 130 anos no passado, segundo os acontecimentos da novel e do que estamos apresentando na série. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado de assistir. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Comentem,
curtam o vídeo e um abraço, pessoal. Até o próximo. Falou!